Bom dia, é muito bom mais uma vez começar a Semana com Cristo e a sua palavra. E estamos alegres que está tomando café conosco. E mais importante, vamos tomar café com Cristo hoje. Então, antes de colocar a carroça antes do cavalo, então vamos começar o dia com Deus e vamos abrir sua palavra. Nós estamos estudando em Provérbios capítulo 29 agora. Provérbios capítulo 29, cada versículo é uma mensagem e cada dia nós estamos estudando um capítulo em Provérbios e nós encontramos aqui em Provérbios capítulo 29, vamos começar versículo 16 e vamos ler apenas 3 versículos aqui, mas no seu tempo particular quero incentivá-los à leitura desse capítulo inteiro e será muito abençoado com a palavra do Senhor. Então, Provérbios 29, versículo 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então eu quero destacar esse versículo 18 hoje. Não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então no tema de hoje é na ausência da palavra de Deus, o mal prevalece. Na ausência da palavra de Deus, o mal prevalece. Então aqui em versículo 18, em Provérbios 29, a palavra de Deus aqui nos dá uma lição sobre a importância da palavra de Deus em nossas vidas, mas principalmente a importância da palavra de Deus nesse mundo. Não havendo profecias, o povo perece. Algumas pessoas interpretam esses versículos como se a profecia significa visão ou sonho. A verdade é que aqui profecia significa a pregação ou proclamação da verdade divina de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus. Então, a palavra perecer também aqui significa não somente perecer da sua vida, mas também significa dar muito mal na vida. Então, não somente perecer na vida além, mas perecer nessa vida, se dar mal nessa vida. Então, onde a palavra de Deus não reina, reina a miséria. Nós podemos ver isso no mundo todo. Mas Jesus, ele contou uma história em Mateus capítulo 12, Mateus 12, versículo 43 a 45, ele contou a história sobre um homem que tinha vários espíritos imundos. E esses espíritos saíram desse homem, e a Bíblia diz que esses espíritos saíram buscando repouso e não encontram. Então, daí Jesus diz, versículo 44, então os espíritos imundos disseram, então voltarei à minha casa, de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita naquele homem. Então Jesus ensinou essa história, né? Como aquele fim daquele homem foi pior do que no começo. Então piorou a situação dele. Então ele ensinou essa história para nos ensinar a importância de quando tira uma coisa ruim, uma coisa má na nossa vida, nós temos que preencher com uma coisa boa. Quando tira uma coisa ruim da sua vida, é importante que ponha uma coisa boa no lugar. Se tirar a literatura do mundo, então ponha a palavra de Deus no lugar. Se tirar a música do mundo, então ponha o louvor a Deus no lugar. Quando tira as amizades do mundo, então põe a amizade com os irmãos e com o povo de Deus no lugar. Se tira o divertimento do mundo, então ponha serviço a Deus no lugar. Enquanto está servindo a Deus, envolvido na obra de Deus, então não vai sobrar tempo para fazer e voltar para as coisas ruins
que fazia antes. Então o sábio aqui, o sábio Salomão, ele nos ensina 3 grandes verdades sobre a profecia, sobre a palavra de Deus. Então primeiro ele ensina que a palavra de Deus precisa ser pregada. Então precisa ser pregada, precisa ser proclamada. Segundo, ele ensina que a palavra de Deus precisa ser praticada. Nesse mesmo versículo nos ensina isso. E daí, por fim, ele ensina que a palavra de Deus precisa ser provada. Então, no versículo 18, a Bíblia diz, não havendo profecia, o povo perece. Então, a palavra de Deus precisa ser pregada. Então, não havendo profecia, o povo perece. A mensagem que esse mundo precisa, uma mensagem de esperança, a esperança por Cristo Jesus. A palavra de Deus traz essa esperança. O evangelho verdadeiro de Cristo é aquele evangelho que salva, que transforma as vidas, que vai transformar o nosso país. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5 diz, porque nós não pregamos nós mesmos, mas Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Então, a nossa mensagem é Cristo. Cristo salva, Cristo transforma, Cristo dá vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Jesus. O Carlos Spurgeon, ele disse certa vez, preguem no Evangelho, tendo em vista unicamente a glória de Deus, ou então segurem suas línguas. Então, nosso desejo não é para exaltar os homens, mas para glorificar a Deus. Deus diz na sua palavra, em 1 Coríntios, capítulo 1, que Deus escolheu pela pregação do Evangelho, pela loucura da pregação, para que os homens se salvem. O Richard Sibbes, ele disse certa vez que a pregação é a carruagem que eleva Cristo e rebaixa o mundo. Nós precisamos, a palavra de Deus precisa ser pregada. Então a semente não faz bem se não for semeada. Quando fica dentro do celeiro, então a semente não vai alimentar ninguém, não vai produzir para ninguém, não vai ser uma bênção para ninguém. Então nós precisamos de levar a boa semente e pregar e semear a palavra de Deus. Essa é a mensagem que o mundo precisa, que Jesus salva. Mas segundo, a palavra de Deus precisa ser praticada. Veja aqui nesse versículo 18 também nos diz que não havendo profecia o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Então, o que guarda significa pôr em prática. Como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é apenas ouvinte da palavra e não cumpridor, e semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto, e depois de contemplar, ele sai e ele esquece como era. Então, na palavra de Deus, a Bíblia é como um espelho. Quando nós olhamos no espelho, nós podemos enxergar como nós somos. Então, no espelho não mente, né? Então, tem uns espelhos, né, engraçados, né, que pode mudar o aspecto da pessoa. Mas quando você olha no espelho, então, no espelho não mente. Mostra as rugas, mostra os espinhos, mostra gorduche, né? Mostra os cabelos brancos. Então não pode enganar. Mas a Bíblia é como um espelho, como diz em Tiago. Nós olhamos e nós reconhecemos como nós somos. Mas não deve continuar assim. Nós devemos deixar que o espelho nos ajude a mudar a nossa vida e arrumar aqueles defeitos, e deixe que a palavra de Deus nos transforme. Há muitos livros que são feitos por homens, mas apenas um livro que faz o homem, que é a palavra de Deus. Então ela precisa ser praticada. A Bíblia reflete o que nós somos. Como disse Dale Moody, ele falou que a pregação de que esse mundo mais precisa são nos sermões em sapatos, que estão andando com Jesus Cristo. A sua vida é a única Bíblia
que algumas pessoas vão ler. Então, no seu testemunho, então você deve praticar o que você pregue, deve pôr em prática os ensinamentos da palavra, e assim será bem-aventurada. O Mahatma Gandhi, ele era um grande líder na Índia, um homem muito usado na história daquele país. E ele foi criado numa região por alguns presbiterianos, alguns cristãos, mas por algum motivo ele nunca se converteu, né? E ele disse, na sua velhice, ele disse: eu gosto do seu Cristo, mas eu não gosto dos cristãos. Os cristãos são tão diferentes do que o seu Cristo. Eu seria um crente se não fosse pelos crentes. Infelizmente, ele tinha uma convivência com pessoas que não estavam praticando aquilo que Jesus ensinava. Que nossa vida seja sal e luz. Jesus nos deixou aqui na terra para ser sal da terra e luz para esse mundo. Interessante, Jesus falou sobre essa luz para que todos que entram na casa vejam a luz e podem enxergar. Então, nossa luz deve brilhar dentro da nossa casa também, em todo lugar que nós andamos, né? Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não pode esconder. Então, nós somos diferentes, né? Dá luz a todos que estão na casa e vejam as nossas boas obras. Então, que as pessoas vejam Jesus em nossas vidas, que nosso lar seja um exemplo, que nós podemos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como diz o salmista: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas isso começa com o lar. Bem-aventurado é a família cujo Deus é o Senhor. E assim que vai transformando a nossa nação. Então, na palavra de Deus, no último lugar, como diz aqui o versículo 18, precisa ser provada. Precisa ser pregada, praticada e provada. Como diz: esse é bem-aventurado. Porém, no que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Como diz o salmista: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A palavra bem-aventurado é usado por Deus para expressar alguém feliz, favorecido e abençoado. Quantas pessoas nesse mundo estão buscando a felicidade, mas realmente tem mais livros de autoajuda que falam sobre a felicidade que mais vendem nas livrarias. Mas realmente a felicidade se encontra aqui, se encontra no Senhor Jesus Cristo. Como diz no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E o que acontece? Aquela pessoa vai experimentar as bênçãos de Deus, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas infelizmente, naquele capítulo termina dizendo que aqueles que não buscam a palavra, porém o seu caminho, o caminho dos ímpios, perecerá. Meu amado, onde a palavra de Deus não reina, reina a miséria. Portanto, que ela seja pregada, que ela seja praticada e que ela seja provada para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus abençoe seu dia e que você leve a sua palavra, leia esse capítulo e será muito abençoado hoje. Muito obrigado por ter tomado café conosco e café com Cristo. Deus abençoe.
elevo a voz a ti e ouves meu clamor. Preciso do Senhor.